Olá! O material de hoje nos joga assim no meio de um conflito bem intenso. Mas não é um conflito de espadas ou de exércitos, né? É uma batalha de ideias, de reputação e de autoridade. A gente vai mergulhar nos escritos de uma figura histórica, o apóstolo Paulo, num momento bem específico. O momento em que ele precisa defender a própria legitimidade diante de uma comunidade que ele mesmo ajudou a fundar. E o fascinante para mim é que o centro do ataque contra ele soa, nossa, surpreendentemente moderno. Ele está sendo acusado de ser uma pessoa por escrito, completamente diferente cara a cara. Uma espécie de, sei lá, fraude de personalidade. Exatamente. As fontes que a gente tem são anotações, comentários de bíblias de estudo que dissecam o texto de 2 Coríntios capítulo 10. E a nossa missão aqui é entender não só a defesa do Paulo, mas o que a estratégia dele revela sobre poder, sobre influência e sobre a natureza da verdadeira liderança quando ela é colocada assim sobre fogo cerrado. E essa defesa, ela já começa de um jeito que desafia qualquer expectativa. Ele não entra na briga com os dois pés no peito, sabe? Pelo contrário, ele estabelece um tom completamente diferente desde a primeira frase, o que provavelmente deixou os adversários dele sem saber como reagir. Ok, então vamos direto para o coração da acusação. O texto diz que os oponentes de Paulo espalhavam o seguinte: as suas cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Nossa, isso é brutal. É uma crítica demolidora. Especialmente se a gente pensar no contexto da época. A gente está em Corinto, um grande centro cultural grego, uma cidade onde a performance pública era tudo. A habilidade de falar bem, a retórica polida, uma presença de palco imponente, isso tudo era a moeda da credibilidade. Então, ser chamado de fraco na presença e ter a palavra desprezível era o equivalente a dizer que ele não tinha estofo de líder. Era um ataque direto à competência dele. É o que hoje a gente chamaria de leão de teclado, não é? Exato, a analogia perfeita. Alguém que é muito corajoso, muito articulado à distância, por escrito, mas que ao vivo, no cara a cara, não consegue sustentar essa mesma força. E o mais interessante é que as nossas fontes apontam que esses adversários, os chamados falsos apóstolos, provavelmente eram excelentes nisso. Eles dominavam a arte da oratória que a cultura local tanto valorizava. Deviam ser, sei lá, carismáticos, eloquentes. Sem dúvida. Do tipo que enche o palco. Eles estavam usando a métrica de sucesso daquela cultura contra o Paulo. A estratégia deles era clara e bem eficaz: desqualificar o mensageiro para invalidar a mensagem. Se o Paulo não se parecia nem agia como um grande líder segundo os padrões de Corinto, porque alguém deveria levar a sério a teologia dele ou a autoridade apostólica dele. É um argumento ad hominem clássico. O que eu acho fascinante aqui é a coragem da resposta do Paulo. Ele não tenta se defender nos termos dos acusadores. Ele não diz, não, esperem, eu sou um ótimo orador. Ou, vocês estão enganados sobre a minha presença. Não. Pelo contrário, ele dobra a aposta na suposta fraqueza. Ele começa o capítulo apelando à mansidão e benignidade de Cristo, e logo depois ele se descreve como humilde quando está presente entre eles. É um movimento de mestre. É quase um jiu-jitsu retórico. Ele pega a força do ataque do oponente e usa a seu favor. Uma das fontes até destaca a palavra grega para humilde, que é tapeinos. Essa palavra podia ter uma conotação muito negativa, sabe? Significando alguém rebaixado, de status baixo, servil. Era exatamente o que os oponentes queriam dizer. Era para ser um insulto, mas Paulo não foge da palavra, ele abraça. Então ele basicamente pega o insulto e veste como se fosse um distintivo de honra. Mais do que isso, ele não só veste, ele redefine o insulto como o uniforme oficial de um seguidor de Cristo. Ele está mudando as regras de qual uniforme vence a batalha. É como se ele dissesse: vocês me chamam de humilde como se fosse um defeito, pois saibam que essa humildade não é uma fraqueza minha, é um reflexo do caráter da pessoa mais poderosa do universo. Ele eleva o debate de uma forma que simplesmente desarma os críticos. Ele tira a discussão do campo da performance pessoal e a coloca no campo da identidade espiritual.
Ele não nega a acusação, ele a recontextualiza radicalmente. E essa recontextualização o leva a descrever o conflito em termos que ninguém esperava. Depois de se apresentar com humildade, ele muda completamente o tom e usa uma linguagem militar muito forte. Ele diz, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ele fala sobre guerra, armas, fortalezas. Parece uma escalada, mas não da forma que se imagina, né? Exato, não é uma escalada de agressividade pessoal. É uma escalada de seriedade conceitual. Ele está definindo o verdadeiro campo de batalha. E não é uma disputa de egos ou uma competição de popularidade entre ele e os outros pregadores em Corinto. Ele eleva o conflito para uma dimensão espiritual. As fortalezas que ele menciona, como os comentários explicam muito bem, não são castelos de pedra. São raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então é uma batalha por corações e mentes. Uma guerra de cosmovisões. As fortalezas são as ideias, os argumentos, as filosofias, as presunções que nos impedem de ver o mundo e a nós mesmos com clareza. São as narrativas que a gente constrói para se proteger da verdade. Exatamente. Pense nas fortalezas de hoje. Podem ser ideologias políticas rígidas, um cinismo que se disfarça de inteligência, o materialismo que promete felicidade. São sistemas de pensamento que se entrincheiram na nossa mente. E nesse tipo de guerra, as armas convencionais não funcionam. Retórica, carisma, poder de persuasão humano, tudo isso é o que ele chama de armas da carne. Elas podem até convencer alguém temporariamente, mas não conseguem demolir essas fortalezas ideológicas profundas. E é por isso que ele diz que as armas dele são diferentes. Não são carnais, mas poderosas em Deus. E o propósito dessas armas é muito claro no texto. Destruir raciocínios falaciosos e, no fim, levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Essa imagem de levar um pensamento cativo é muito intensa. É intensa e é crucial entender o que ela significa. Não se trata de anular o pensamento crítico ou de uma lavagem cerebral. É o contrário. É o ato de examinar um pensamento, uma ideia ou um argumento tão a fundo que você o domina, em vez de ser dominado por ele. É submeter as nossas próprias ideias a um padrão mais elevado de verdade, que para ele é Cristo. É uma chamada para uma honestidade intelectual e espiritual, assim, radical. E essa ideia de propósito parece ser a chave para tudo, inclusive para a forma como ele entende a própria autoridade, certo? Ele não reivindica um poder absoluto. Ele é muito específico ao dizer que a autoridade que recebeu do Senhor tem um propósito claro, para edificação e não para destruição de vocês. Isso soa como uma crítica bem direta aos oponentes dele. É uma crítica velada, mas cortante. Ele está traçando uma linha clara no chão. A autoridade legítima que vem de Deus constrói. Ela edifica a comunidade, fortalece a fé, promove a maturidade. Uma autoridade ilegítima, por outro lado, usa as pessoas, causa divisão, confusão e, no fim, destrói para benefício próprio. Ele está sutilmente pedindo aos coríntios: olhem para o resultado. O ministério desses novos líderes está construindo ou destruindo a comunidade? Está unindo ou dividindo? E ele não para por aí. Ele introduz um conceito que as fontes destacam como sendo muito importante. A de uma esfera de ação ou um limite que Deus demarcou para ele. Ele não se vê como um apóstolo com jurisdição ilimitada. O que é fascinante nessa ideia é como ela vai contra a nossa noção moderna de sucesso, que é sempre sobre expansão, sobre escalar, sobre alcançar o máximo de pessoas possível. Paulo diz que a autoridade dele tem fronteiras. Ele fala de uma esfera que Deus lhe designou. Em essência, ele está dizendo: minha autoridade não é universal nem autoatribuída. Deus me deu uma tarefa específica e um campo de trabalho específico. Esse campo inclui vocês, coríntios. Eu fui o primeiro a chegar aí com o Evangelho. É uma lição de humildade, não é? Em um mundo de influencers que buscam alcance global a qualquer custo, aqui está uma pessoa dizendo: não, eu tenho minha área de responsabilidade e vou me concentrar nela. É um conceito totalmente antiviral. Completamente.
E, ao mesmo tempo, é uma defesa poderosa, porque ao definir os próprios limites, ele expõe a falta de limites dos seus oponentes. Os comentários os descrevem como intrusos. Eles chegaram depois que o trabalho pesado já tinha sido feito por Paulo. Então ele está basicamente desenhando um mapa e dizendo: esta é a minha área de responsabilidade, onde eu arei a terra, plantei e reguei. Eles são oportunistas que apareceram para a foto da colheita e agora querem o crédito todo. É uma forma de desqualificá-los sem nem mesmo citar os nomes, só definindo o que é um trabalho legítimo. Exatamente isso, ele está estabelecendo um princípio de autoridade legítima. Ela vem de um chamado divino, se prova pelo trabalho pioneiro e respeita os limites designados. Ele não está tentando construir um império pessoal, mas cumprir a missão específica que lhe foi confiada dentro da sua esfera. Isso mina completamente a credibilidade dos seus oponentes. Ele não precisa atacá-los pessoalmente. Ele apenas estabelece o critério da legitimidade e deixa que os coríntios tirem as próprias conclusões. O que nos leva à questão final. Se a autoridade legítima vem de Deus e tem limites, então a forma de medir o sucesso também não pode ser a mesma dos outros, certo? Não pode ser sobre números, alcance ou quão bem se compara com o líder da comunidade vizinha. Exatamente. Se o jogo é diferente, a pontuação também tem que ser. E Paulo deixa isso explícito. Ele diz que é insensato se comparar com aqueles que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos. Ele rejeita completamente a autoavaliação e a autopromoção como métricas válidas. Para ele, as pessoas que vivem se autoelogiando e se comparando com as outras para parecerem melhores estão simplesmente sem entendimento. Elas estão jogando o jogo errado, usando a régua errada. É algo que a gente vê todos os dias nas redes sociais, no mundo corporativo, essa constante comparação que gera ansiedade e arrogância. Paulo está dizendo que isso é uma loucura, uma perda de tempo. E ele oferece a alternativa. O capítulo termina com uma citação poderosa do Antigo Testamento, que resume toda a sua defesa. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse é o checkmate do argumento dele. A verdadeira aprovação, a verdadeira validação não vem de si mesmo. Não vem nem mesmo da opinião dos outros, da popularidade ou do aplauso da multidão. Ele finaliza com a frase: porque não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Isso muda fundamentalmente as regras do jogo. O critério para a liderança deixa de ser o desempenho externo, quão bem se fala, quão impressionante se parece, quantos seguidores se tem, e passa a ser o endosso divino, algo interno e relacional. Completamente, ele destrói o sistema de valores dos seus oponentes. Eles estavam construindo suas reputações com base em autorrecomendação e comparação. Paulo diz que tudo isso é irrelevante. A única pergunta que importa é: o Senhor te recomenda? Isso coloca os coríntios em uma posição muito desconfortável, mas necessária. Eles precisam aprender a discernir não quem tem a melhor performance, mas quem de fato carrega o selo da aprovação de Deus, que se manifesta em coisas como humildade, serviço e edificação da comunidade. Recapitulando então, o que a gente tem é quase um manual de crise para um líder sob ataque. E a estratégia é surpreendente. Ele não contra-ataca com as mesmas armas. Ele redefine fraqueza como força espiritual, reenquadra o conflito pessoal como uma batalha de ideias e, por fim, aponta para a aprovação divina e não a aclamação humana como a única medida real de sucesso. É uma contranarrativa muito forte para as nossas noções comuns de liderança, né? Que muitas vezes se baseiam em autoconfiança, projeção de poder, resultados visíveis e comparação constante. O texto nos força a questionar de onde a autoridade realmente emana e, talvez mais importante, para que ela serve. E a resposta dele é clara: não é para a glória do líder, mas para a construção da comunidade e para a glória de Deus. E isso nos deixa com uma questão para refletir. O material fala sobre levar todo o pensamento cativo, sobre examinar as fortalezas que moldam a nossa visão de mundo. No nosso ambiente atual, tão polarizado e saturado de narrativas concorrentes, talvez o desafio não seja apenas identificar as fortalezas nos outros, mas ter a coragem de identificar e questionar as nossas.
quais são os argumentos e pressupostos que defendemos com mais força. E a que padrão de verdade, mais alto que nós mesmos, estamos dispostos a submetê-los.